Deixa-me fazer uma pergunta que pode parecer simples, mas é profundamente desconfortável. Se Deus olhasse hoje para a sua vida, ele realmente encontraria frutos? Não aparência, não palavras bonitas, não intenções, mas frutos. Jesus contou uma parábola extremamente séria, uma história de uma árvore que parecia saudável, mas que não produzia nada. E o que acontece com essa árvore revela um alerta que continua extremamente atual. Hoje nós vamos explorar a parábola da figueira estéril, uma história que nos confronta com uma pergunta inevitável: estamos apenas ocupando espaço ou realmente estamos produzindo frutos? E nesse vídeo você vai entender o que a figueira representa na parábola de Jesus, o porquê que o dono da vinha ficou tão frustrado com aquela árvore e o que essa história revela sobre tempo, graça e responsabilidade espiritual. E no final você vai perceber que essa parábola não fala apenas sobre uma árvore, ela fala sobre a forma como estamos vivendo a nossa vida. Jesus contou essa parábola em um momento em que as pessoas estavam discutindo tragédias. Algumas acreditavam que desastres e sofrimentos aconteciam apenas com as pessoas que eram mais pecadoras. Mas Jesus, ele corrige essa visão e porque ele diz que todos precisam se arrepender. Então conta uma história simples e didática. Então ele diz: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, porque naquela época figueiras eram árvores comuns e totalmente valorizadas, e elas deveriam produzir frutos regularmente. Mas só que existe um problema: o dono da vinha vai até a figueira procurando frutos e não encontra nenhum. E isso não acontece apenas uma vez, e isso acontece por 3 anos. Ele foi no primeiro ano, porque a figueira, o processo da figueira, ela dá frutos uma vez por ano. Então, ele foi no primeiro ano, não encontrou frutos. Foi no segundo ano, não encontrou frutos. Foi no terceiro ano, não encontrou frutos. Depois de 3 anos esperando frutos, o dono da vinha logo diz algo muito forte ao agricultor: já faz 3 anos que eu venho procurar frutos nessa figueira e eu não encontro. Corte imediatamente. Do ponto de vista do dono, a decisão fazia sentido. Por quê? Porque aquela árvore estava ocupando espaço, estava consumindo recursos, mas que não estava produzindo nada. Ou seja, estava se investindo tempo, porque exigia tempo, exigia adubo, exigia recursos, estava sugando os nutrientes do solo, mas ela não estava produzindo, ou seja, estava sendo investido muito e pouco retorno, porque ela era uma árvore estéril. Mas então o agricultor, ele faz um pedido surpreendente, porque ele diz: olha, Senhor, deixe ainda esse ano, eu vou cavar ao redor dela, vou colocar adubo, e se der fruto no próximo ano, ótimo. Caso contrário, pode cortá-la. E é nesse momento, é extremamente significativo, porque revela 2 verdades que são muito importantes aqui. A paciência de Deus, porque o dono da vinha representa Deus, e a figueira representa pessoas que receberam as oportunidades, mas que ainda não receberam, não produziam ainda frutos. E o agricultor que pede para que se dê mais tempo, para que é o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que insiste em todo o tempo que a gente precisa mudar, que a gente precisa se adequar às Escrituras. É o Espírito Santo que vem dizendo quando algo não o agrada, não agrada a Deus. É o Espírito Santo que muitas vezes nos alerta, nos orienta, mas tem ainda pessoas, mesmo com o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então,
O agricultor representa o Espírito Santo pedindo mais um tempo. Para quê? Olha, mas mesmo assim, antes de cortar a árvore, existe um tempo adicional. E quem pede esse tempo? Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a misericórdia do Deus. Por quê? Existem pessoas que estão orando, existem pessoas que estão clamando pelaquela conversão, para que a gente mude de vida. Existem pessoas orando a Deus, e por causa da misericórdia, por causa do amor a Deus, por essas pessoas que estão orando por aquela árvore ali, para que ela venha produzir frutos, para que Deus possa ter misericórdia, então Deus dá mais um tempo. Então, Deus dá uma nova chance, mais cuidado, mais atenção, mais oportunidades, mas essa é uma imagem poderosa da paciência que Deus, ou seja, a longanimidade, né, que Deus tem para com o ser humano, porque como diz Ezequiel 18:33, teria porventura o Senhor Jeová prazer na morte do ímpio? Não, mas ele tem prazer de que o ímpio se converta e viva. Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas quer que todo mundo se converta e se arrependa. Mas Deus, ele sabe, mesmo com o Espírito Santo ali falando, mesmo o Espírito Santo tentando convencer aquela pessoa, chega uma hora que o Espírito Santo, ele se afasta da pessoa porque a pessoa não quer. Mas ao mesmo tempo, ela termina com um aviso implícito. Se depois de todo esse cuidado a árvore continuar estéril, ela será cortada. E isso revela algo que é muito importante. A graça de Deus oferece tempo, mas esse tempo tem um propósito, que é transformação. Então, quando Deus, ele exerce a misericórdia sobre a vida de uma pessoa que muitas vezes está fora do propósito de Deus, está fora da palavra de Deus, que não, até mesmo estão dentro da casa de Deus, mas que não estão produzindo frutos, Deus dá um tempo, porque a graça de Deus, ela fica, é graciosa, mas ela tem um tempo. E nós precisamos entender que enquanto Deus está falando, nos orientando, está nos dando tempo para a gente mudar. Então, e essa parábola nos leva a uma pergunta inevitável: que tipo de fruto nós estamos produzindo? Se é que nós estamos produzindo mesmo, porque no ensino de Jesus, fruto significa transformação real, que pode aparecer em coisas como o nosso caráter, amor, justiça, misericórdia, humildade, fé verdadeira, mas também existe um perigo espiritual, o perigo de parecer vivo, mas estar espiritualmente estéril, porque nós podemos ter atividades religiosas, aparência espiritual, conhecimento, mas ainda assim falar aquilo que Deus realmente procura, faltar, que é o fruto verdadeiro, porque a figueira, ela tinha tempo, ela tinha cuidado, ela tinha oportunidades, mas a pergunta é, o que ela faria com tudo isso? Porque no final das contas, o desejo de mudança tem que começar a partir dentro de nós. Nós, para que Deus venha nos transformar, mudar-nos de dentro para fora, a gente precisa querer, a gente precisa desejar, a gente precisa buscar, a gente precisa pedir a Deus que a gente frutifique. E essa parábola, ela termina sem o final da história. Jesus não diz se a figueira finalmente produziu frutos ou não. E talvez seja intencional, porque o final da história não é sobre aquela árvore, é sobre cada um de nós. Porque todos nós recebemos tempo, recebemos oportunidades, recebemos cuidado. E a pergunta que permanece é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. O que nós estamos fazendo com isso? Por que no final Deus não procura apenas árvores plantadas? Não, ele procura árvores que produzem frutos. E produzir frutos se reflete nas nossas ações. E nós vamos continuar, que quando reflete nas nossas ações, nos próximos vídeos nós estaremos vendo sobre os primeiros assentos e os convidados humildes, porque Jesus desmascarou a vaidade religiosa com essa parábola, assim como ele fez através da figueira estéril, e ele vai continuar acabando
toda hipocrisia e continuar arrancando toda a aparência na nossa próximo vídeo. Se esse vídeo teve um valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal, e continue acompanhando a nossa série Parábolas de Jesus, e até o próximo vídeo.